Programa Coma Bem, hoje especial de Páscoa, mas como sempre aqui no Coma Bem, a nossa Páscoa é diferente, né, Tereza? Já estamos gravando, Tereza. Já está fazendo micagem aqui. Já está. A felicidade da Páscoa. Isso, é uma maravilha. Gente, Então, hoje, Páscoa é uma maravilha, é festa. Posso continuar abrindo o programa, por favor? Deixa obrigado. Esta aqui que está fazendo micagem é a Tereza Cristina Blasi, professora da nutrição, eu, Bebeto Badic, do jornalismo, as nossas acadêmicas da nutrição também, que são as nossas estagiárias, mais a Nathalie, que é do jornalismo, mais os nossos técnicos, Daniel, queridinho da Tereza, e mais Vicente, o Antônio, Vicente da Tereza Manuel. E do Bebeto. Isso, então vamos lá? O que nós temos hoje? Hoje a gente vai falar sobre peixe. Por que peixe na Páscoa, por que Bebeto? peixe Lembra na Páscoa? que você leu sobre isso? Isso, a multiplicação. Isso. Até a Páscoa, nós temos que discutir sobre por que a Páscoa nesse momento. No hemisfério norte, a Páscoa ela é comemorada na primavera. Então, acho que no século... nós aqui é no outono. E nós no outono. Por que na primavera? Porque a primavera é renascimento, é vida, é brotação. Acho que o Papa Urbano, no século VIII, instituiu a questão da Páscoa, né? E essa questão da religiosidade em torno da Igreja Católica e todos aqueles rituais da renovação. Então, por isso, no hemisfério norte, a primavera, e nós aqui estamos no outono. Mas, junto com isso, nós trouxemos um prato que é muito consumido não somente aqui no Brasil, nós pegamos esse hábito de outros povos que colonizaram o Brasil, mas ele tem uma história bem interessante. Lembra, Bebeto, que nós falamos do escabeche, gente? Escabeche. Que vem do árabe, depois passou para os romanos, chegou na Península Ibérica, toda até chegar aqui nós. De povoamento do hemisfério norte, né? Então, o que a gente tem aqui hoje, e eu me lembro disso, gente, sobre o escabeche. E o escabeche, de fato, ou ele era feito com sardinha, ou ele era feito com arenque, né? Dois peixes diferentes. Aqui no Brasil, o que a gente pode fazer? A gente sabe que nesse período a venda do peixe pela próprio ritual de se comer peixe durante a quaresma, né, Bebeto? Então eu produzo uma quantidade grande de peixe, aqui eu tenho carpa capim, carpa dourada, eu tenho a própria tilápia. Mas a gente resolveu hoje utilizar aqui a sardinha, porque a sardinha hoje a gente encontra no mercado a sardinha in natura. E por que fazer escabeche? Então, quando eu tenho uma grande produção de peixe ou a Páscoa está se aproximando, a gente pode fazer esse prato e deixar guardado, Bebeto, até posterior à quaresma, você pode deixar guardado porque ele se conserva muito bem. Então, a gente fez escabeche, as meninas higienizaram, eu gostaria que vocês dessem uma olhada aqui, como preparar um bom escabeche. Dei uma olhadinha aqui, ó. Vou pegar aqui com a mão, gente. Olhem aqui. Certo? Elas passaram limão e sal, né, meninas? Higienizaram, passaram limão e sal. E a gente somente passou uma farinha em volta, e a gente fritou. O Bebeto até estava preocupado, gente, com a quantidade de gordura, certo? E então, com o cheiro que o peixe deixa, né? A sardinha, esse aqui é um filé, né? A sardinha vai ter essa pele, mas a gente pode fazer com pedaços grandes de peixe. Por exemplo, traíra, dá para fazer com traíra que a gente tem, ou as próprias carpas em pedaços, em fatias, e fazer o mesmo processo, Bebeto. Então, como é que eu vou conservar isso? Como eu conservo isso aqui? Nós fizemos aqui um molho, gente, de tomate. Fizemos um molho de tomate, certo? Com uma quantidade grande de azeite, tomate. E colocamos um pouco de orégano, certo? E aqui utilizamos também cebola. Eu vou colocar a cebola para vocês dourada, aqui, né? Até ficar bem dourada. E junto com a cebola, certo? E aquele pretinho ali. Junto com a cebola, o que nós colocamos? Não sei, me diz. Louro, Bebeto. Louro, que vai dar um gosto espetacular. Gente, essa é uma receita que a minha mãe fazia pra gente. Então, na Semana Santa a gente comia isso, ok? E aí, como é que a gente vai fazer, gente? Eu vou misturar junto a isso aqui vinagre, gente. Olha aqui. Esse vinagre do que Esse Tereza? é um vinagre de maçã,
eu vou misturar uma xícara de vinagre de maçã, vou misturar mais uma xícara de vinagre de vinho, ok? Nós temos aqui uma grande quantidade. Vou misturar dessa forma, Bebeto, olhe. Por que, Bebeto, vinagre? A conservação, Bebeto. A conservação. E por ser um ácido, Bebeto, olha, dê uma olhadinha, gente. Por ser um ácido, certo? Eu vou colocar junto ao peixe, vou deixar dentro da geladeira, tá? Vou deixar uma embalagem bem fechada, vou deixar dentro da geladeira. E se tiver as espinhas, tá? Elas vão sumir, tá? Ou vão ficar extremamente macias que não vão prejudicar a mastigação, certo? Por causa da Agora acidez eu vou pegar isso aqui, gente, e vou fazer camadas aqui, ó. Deem uma olhadinha, ó. Gente, isso aqui, o aroma, gente, o aroma disso aqui é espetacular. Espetacular. Eu vou pegar essa forma, ok? E aqui a gente pode colocar também, Bebeto, dependendo do gosto, a gente pode colocar pimentão, podemos colocar azeitonas. Tem pimentão certo? aqui se quiser. Ó. Mas o pimentão sempre, tudo tem que ser cozido. Tudo No tem molho que ser já. cozido. Nesse molho nós acabamos esquecendo de colocar, Bebeto. Tá? Nesse molho nós acabamos esquecendo de colocar, que vai colorar o Bebeto. Tá? Para dar essa coloração diferenciada aqui. Ó. Deem uma olhadinha. Nós estamos fazendo com sardinha. Gente, isso aqui está um aroma espetacular. Ok? Vamos deixar aqui. E vamos novamente, Bebeto, ao molho. Outra camada certo? de molho. Outra camada de molho por cima. O aroma, gente, é espetacular. Então, a gente, de fato, Bebeto, a gente está fazendo aquele prato que é secular, que a gente não sabe porque a gente come. Tá? Quem começou a trabalhar muito com isso, Bebeto, e divulgar pelo mundo foram os espanhóis e os portugueses. Tá? Porque, de fato, se você for olhar em relação ao descobrimento, né, ou que chegou até aqui... E também é uma maneira de conservar o peixe, né? Eles também usavam isso, claro, né, Bebeto? Era uma forma de se conservar. Só que no tempo dos descobrimentos não tinha essa relação, Bebeto, com a Páscoa, certo? Olhem aqui. E eu vou colocar mais um pouco, gente, de azeite de oliva. Azeite de oliva, ok? Então vocês imaginam... Deixa eu pegar um papel aqui, Bebeto. Vocês imaginam como isso aqui deve ficar delicioso? Em vez de comprar o peixe em lata, nós vamos até fazer um peixe em lata aí, porque é comum, deem uma olhadinha no espetáculo que ficou isso aqui. E fala então agora, Tereza, das qualidades nutricionais desse prato. O que eu tenho aqui, gente? Deixa eu só dar uma limpadinha aqui, ó, como ficou. Temos o peixe, a sardinha, que é rica em... E ômega 3, Bebeto, muito viva. bem. Ômega 3, gente, eu tenho uma grande quantidade de cálcio, uma proteína de ótima qualidade, certo? Eu tenho... Azeite de oliva. O azeite de oliva, que é fantástico, né? Tem um ômega 9. Então aqui eu tenho uma qualidade nutricional fantástica. Eu vou pedir para uma das meninas trazerem a tampa para mim aqui, por favor. Isso é uma refeição completa. É uma refeição completa. Então, o que eu posso comer com isso aqui, Bebeto? Então, eu posso comer isso aqui, posso pegar um pão e comer com pão e mais salada, certo? Porque ele vai servir para isso. Pode ser de entrada também. Eu posso comer com salada, com um arroz ou com uma batata, certo? E vai ficar um prato delicioso. Eu vou dar só para o Bebeto aqui experimentar. Depois. Não, ele vai só cheirar, gente, porque comer agora não. Experimenta o... Dá uma cheirada, Bebeto. O aroma é espetacular, né, Bebeto? Não tem bancada para ir para baixo, que nem a Ana Maria. não vai fazer isso. E o louro Daniel não quer provar? O nosso louro aqui Vicente, é o Daniel. Vicente, ó, ficou muito bom. Muito bom mesmo. Nathalie, uma delícia. cheiro O aroma é muito bom. vinagre fica Então, maravilhoso. essas duas xícaras de vinagre vão ajudar a conservar e aí o que eu faço? Tampa e coloca na geladeira. Eu posso fazer isso aqui uma semana antes ou até 2 semanas antes. Mas sempre se recomenda
sempre se recomenda que se coloque na geladeira, ok? Não aquece. Ó, a Nathalie está nos lembrando que não Isso. deve ser Não, aquecido, não. é para ser comido frio. Frio. Ah, obrigada, Nathalie. Obrigada. Então, eu faço isso aqui, minha gente. Eu tenho essa Vai pra parte do geladeira. ar aqui, Isso. tiro todo o ar, levo à geladeira e lá vai ficar. Tá? Então, é um prato para gente comer na quaresma, fantástico. Com qualquer tipo de peixe Durante regional. e depois até. É, né? durante e depois. E um prato que a gente pode fazer sempre, né, Bebeto? Porque a gente tem acesso hoje à sardinha. E qualquer peixe que seja produzido na região também vai ficar muito bom, realmente muito bom. Ok? Muito bem. Então, essa primeira parte, Tereza, eu acho que no segundo bloco a gente mostra o sanduíche da sardinha. Fala um pouco sobre isso aqui, ó. O que faz este abacate? A gente vai fazer guacamole, Bebeto. Guacamole, mas aqui tem um tá? significado especial esse abacate. Como na Páscoa a gente costuma comer muito chocolate, nós já falamos isso em um outro programa sobre o excesso, o consumo excessivo de doce e a representatividade que tem isso. E aí a gente começa a pensar, sabe no que, gente? Gasto. E aí a gente começa a pensar no que? As crianças comendo açúcar em excesso. A taxa de glicose, né? Índice glicêmico alto. Muito grande. Então, se quiser fazer para as crianças, nós não trouxemos nada disso aqui Nada no programa. de chocolate. Propositadamente, e nós trouxemos o abacate só como representação Do ovo. do ovo da Páscoa. O que a gente sugere aos pais? Utilizar aqueles ovos de galinha, fazer as crianças pintarem e colocarem dentro frutas secas, colocar uva Carrapinha, passa, amendoim. pode colocar amendoim dentro, tomar cuidado com a quantidade de açúcar também, ao invés de fazer esse pimpinho, essa carrapinha, com açúcar branco, fazer com açúcar mascavo, com açúcar demerara. Então, melhorar um pouquinho a qualidade e o entendimento do real significado da Páscoa. Não são ovos de chocolate, gente. Tá? O coelho tem uma representatividade também. Mas não é por aí. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco mais em relação ao estado nutricional das nossas crianças e esse momento que a gente passa no ano. Questão de custo, né, Bebeto? Nós estivemos vendo, acho que foi o Vicente que falou, um ovo, sei lá, 250 gramas, quase R$90, gente. Isso aí é um absurdo. E ninguém precisa disso. Ninguém tem necessidade disso. E também uma outra coisa que a gente comenta bastante, né, Tereza, da questão dos filhos copiarem a alimentação dos pais, né? Tu pega um pai chocolate que está sempre comendo toda hora, óbvio que a criança não vai ver problema nenhum comer chocolate. Se a minha mãe e meu pai podem comer, por que eu não posso? Então sempre lembrar disso, é o exemplo que estão dando para os filhos, né? E buscar alternativas, De repente, se que é a quiser ideia fazer do nosso coisa... programa, né? Que é a ideia do nosso programa. A ideia do Coma Bem. Buscar alternativas em relação à alimentação. Tá, Bebeto. então vamos lá, no segundo bloco a gente vai mostrar o lado de cá, já foi o lado de lá com o escabeche, agora ele vai para a geladeira para conservar, porque no finalzinho eu vou provar. Um grande abraço, já voltamos, não saia daí.
De volta com o programa Coma Bem, com Tereza Cristina Topzera Blasi, que no primeiro bloco fez o nosso peixe escabeche. E agora no segundo bloco nós teremos um sanduíche top de pão dormido, de ontem para hoje. Sanduíche top de pão dormido. É top, não é cedido topzera. pela Maria, hein? Cedido pela Vamos comer Maria. o pão da Maria. E vamos também ter o pão de ló. Pão de ló, para a gente não fazer outros Que tipos nem a de... mulher do Ló que virou uma estrada de cera, né, Daniel? Então vamos lá. Tereza. Minha gente, eu vou programa fazer... de Páscoa hoje, viu? Se você não se programa deram de conta Páscoa, ainda. Voltando à questão da alimentação, nesse tempo que a gente come menos e não se come outros tipos de carne, a não ser carne de peixe, a gente resolveu, eu vou de novo fazer uma salada, que é muito comum a gente fazer, não quer comer outras coisas, a gente faz essa salada e come com pão. E isso Qual muito característico. Desde que eu me conheço por gente, faz algum tempinho, meio século, certo? A gente fazia, minha mãe fazia em casa. Como a gente não tinha acesso à sardinha onde a gente morava, lá em Joaçaba, Santa Catarina, né? A gente não tinha acesso à sardinha, só tinha acesso à sardinha em lata, então era feito dessa forma, onde vai tomate, cebola, a sardinha, certo? E nós vamos incrementar um pouquinho mais, colocar um pouquinho mais de qualidade nutricional, vamos colocar um pimentão, que aliás a Ana Lúcia cortou divinamente bem, né? Extremamente fino. Então a gente vai fazer uma salada que tem um significado de Páscoa, para mim é uma lembrança fantástica e para as pessoas uma opção maravilhosa. O valor nutricional é excelente em relação ao tomate, à cebola, com todas as suas propriedades, e a sardinha de novo, né, Bebeto? Só que essa sardinha ela já é enlatada. E o custo da sardinha, lembrar, por que a gente bate tanto em relação à sardinha? Porque o custo da sardinha é bem menor, Bebeto, que outros peixes enlatados. E se eu for comparar a sardinha com o atum, a quantidade de ômega 3 da sardinha é maior. A quantidade de cálcio da sardinha é maior. Então vamos comer sardinha, é mais barato e o valor nutricional sempre será melhor. Olha, dê uma olhadinha Como aqui. faremos? Então, a Ana Lúcia cortou a cebola pra gente, o tomate, certo? Vamos simplesmente colocar, olhem aqui, nós pegamos uma lata, mas para essa quantidade aqui, a gente pode pegar 2 latas, então 4 sardinhas inteiras. Vou aproveitar, claro, né, Bebeto? O óleo. O óleo, todo o óleo. Esse é o Joaçaba Sandwich. Não é Joaçaba Sandwich. Mas é uma lembrança muito carinhosa que eu tenho da minha infância, porque sabe o que acontecia, Bebeto? Minha mãe, para preparar os ovos de Páscoa, sabe? Colorir os ovos de Páscoa, encher aqueles ovos de galinha. Vou tirar isso aqui que não veio no lugar errado. Tirar os ovos de galinha, encher aqueles ovos com aquele amendoim, para dizer depois que o coelho tinha trazido. Ela fazia, meu pai, solicitava que meu pai levasse a gente para dar um passeio. Nós morávamos na Avenida Santa Terezinha, em Joaçaba, e nós íamos até uma usina, dava mais ou menos uns 6 quilômetros. Então, nesse tempo, passava-se uma tarde inteira. E ela fazia. E esse passeio era depois de comer essa salada de sardinha, cebola e tomate e comer com pão. Que tipo de pão? Quer queira, quer não, Maria, o pão era como a gente comia. Era o pão amanhecido, o pão d'água amanhecido. Na sexta-feira santa, a gente não tinha padaria aberta naquele tempo, né? Então esse prato para mim é um prato que remete às lembranças e tem a ver com família também, né, Bebeto? Eu vou colocar aqui o pimentão, vou misturar. Gente, vou colocar como a sardinha, deem uma olhadinha, como a sardinha tem uma boa quantidade de sal, eu vou colocar uma colherinha de café de sal, apenas, ok? Vou colocar vinagre de vinho, tá? Mais ou menos umas 4 ou 5 colheres, ok? Vou colocar azeite de oliva, tá? E azeite de oliva eu vou medir aqui para vocês verem, pelo menos 2 colheres de sopa, ok? A Nathalie está anotando tudo e daqui a pouco vai estar aí rolando no vídeo. Que bom, né, Nathalie? Gente, olha só. Olha lá, ó, de caderninho na mão.
E lembrando a gente que, que o escabeche não deve ser esquentado. Ah, sim, deve ser é comido verdade. frio, olha Isso, só. lembrança dela. Tá ligada, tá ligada, tá Tá ligada. aprendendo a cozinhar, é como é melhor. uau. A gente, o aroma disso, por favor, fantástico. Então, gente, essa é uma salada. Claro que a gente pode colocar uma quantidade maior Sardinha. de sardinha aqui dentro, certo? Sardinha, vou fazer para mais gente, olha, dê uma olhadinha, que espetáculo. O aroma disso é espetacular, Bebeto. Muito, 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 muito bom. Realmente muito bom. Então, Bebeto, como é que a gente comia isso? Dentro O do pão. Bebeto vai fazer para vocês verem, gente. Tá. Como é que a gente comia. Eu não, tu que sabe como que faz. Eu vou fazer, Bebeto. Faz e eu como, mais eu faço, fácil. ele come. Não, eu reparto contigo, tá? Pra tu voltar à tua infância. É só pelo aroma já volta a infância. E aí, de novo, né, Pelo Bebeto? olfato e pelo paladar. A importância De comer em família. do comer em família, a importância de uma alimentação adequada. Coloca um pimentãozinho aí que não tem. Isso. Isto. Eu vou pegar uma colher aqui e vou colocar um pouquinho, do molho. Bebeto, no molho. Vou deixar aberto ali para o Daniel dar uma olhada. Olha, Daniel. Um sanduíche. Comer isso aí, imagine que nós voltávamos para casa. Não é, Bebeto? Depois que nós tínhamos comido isso e tínhamos caminhado 6 quilômetros, nós levávamos todos esses 6 quilômetros, a gente entrava mato adentro, arrancava planta, jogava pedra no Rio do Peixe. Gente, o pai dizia, não se faz isso, não se faz barulho. Quando ele ia para frente, nós jogávamos pedra. Lógico, típico das crianças. Crianças. Então, isso é uma lembrança muito doce que eu tenho da Páscoa. E o que me remete à Páscoa, geralmente, Bebeto, é essa salada aí. E também um encontro familiar, né, Teresa? Ai, nem me fale, nem me fale. A Páscoa, gente, ela tem a questão do reencontro. Assim como é o renascimento, eu acho que é o renascimento das relações também, Bebeto, que a gente deve preservar. E a gente tem que levar em conta que o momento, ele é propício a isso. E como geralmente a gente tem a sexta-feira, a gente tem mais oportunidade, um tempo maior para viajar e se reunir com a família. Inclusive, eu irei visitar minha mãe e me reunirei com meus irmãos. Ou seja, Bebeto. enquanto vocês estão vendo o programa, a Teresa já está matando a saudade da família, porque esse é o programa de Páscoa. Você sabe que a gente grava antes, então, né? Ela já está lá. Né? Ela está aqui, mas não está aqui, está lá. Mas, Bebeto, quando a gente voltava desse passeio, ou minha mãe tinha sonhos que ela tinha feito pra gente também. Deixa eu cortar certo? aqui, né? Me passa aquela faca lá, por favor. Pois não. Isso. Ou a minha mãe tinha um bolo esperando a gente. Claro que nós voltávamos extremamente famintos. Não dá para dizer que a gente passava em algum terreno e tinha algumas laranjas já, não né, pegasse, Bebeto? lógico. A gente pegava, claro, sempre com observação do meu pai, claro que ele não tinha visto, nós deixávamos ir para frente, pegávamos as laranjas. Não é para se roubar, vocês deveriam ter pedido. Isso não se faz. Mas daí não tem graça nenhuma pedir. Depois nós voltávamos, meu pai passava nas casas e pedia desculpa. Que nós tínhamos pego laranja e quanto que era o custo das laranjas. Então, ele, de certa forma, ele nos ensinava pelo caminho. Ensinava com caminhar, o que fazer, o que não fazer. Então, um processo educativo, certo? Eu voltava e chegava... No final, tinha um bolo. Gente, como era a época de goiaba, Bebeto, certo? Como era a época de goiaba, a mãe fazia doce de goiaba e ela sempre fazia um bolo recheado com goiaba ou ela fazia uma cuca, Bebeto. Uma cuca com pedaços de goiaba, com aquela farofa. Então a gente chegava em casa faminto, tomávamos leite, certo? E comíamos um bolo ou uma cuca que era feita. E nós queríamos agradecer até hoje esse nosso bolo feito pela Maiara. Nós queríamos agradecer a professora Kátia, que nos cedeu esse doce de goiaba aí, que é feito no laboratório, mas lembrar que açúcar o mínimo possível, mesmo que seja na Páscoa. Eu vou cortar um pedaço de bolo, Bebeto, tu vai comer o teu sanduíche. Vou comer meio sanduíche, porque eu também quero provar o bolo. O bolo, gente, o que a gente fez? A gente tentou fazer um pão de ló aqui que ficou muito bom. Maravilhoso. Ficou maravilhoso esse pão de ló aqui. Fofinho. E o que a Maiara fez para melhorar a qualidade nutricional do pão de ló? Que pão de ló é ovo, açúcar
e farinha. Ela colocou nozes, que agora também é época, e colocou umas Castanhas castanhas do em Pará. cima, Bebeto. Ó, dei uma olhadinha. Olhem aqui, eu vou colocar aqui um pouquinho Dessa chimia. olhem aqui, o nosso bolo. É o nosso bolo de Páscoa. Sim, não nosso precisa, bolo pascal. Não precisa de chocolate. Não Filho, precisa que não de teve nada de chocolate. chocolate hoje, né? Nós podemos fazer simplesmente um bolo mais simples, Bebeto, mas que una a família, que toda a família faz. Que tem uma qualidade nutricional. Pode pegar esse aí, Bebeto, Esse aqui é pode pra pegar. ti. Prova tu pra tu voltar com... O que é primeiro? Esse ou primeiro gente, esse? eu vou querer o doce, gente, Então, porque eu já tá. comi salgado. Não Quanto queria tempo contar pra temos vocês. ainda, Louro Daniel? Temos 2 minutos, 2 Tereza. minutos. Temos 2 minutos para tu falar um pouco mais das tuas memórias, desejar Feliz Páscoa para todo mundo. Enquanto eu provo aqui o Deixa mega, eu ir provando, o top pessoal, depois eu sanduíche. provo o bolo. A gente do programa, todos nós aqui do programa, Vicente, Daniel, TV Unifra, Bebeto, Maria, Bibiana, Maiara, Ana Lúcia, Nathalie. A Nathalie, a gente deseja a vocês uma feliz Páscoa, com sentido de renascimento, com sentido de comer alimentos adequados, sem exageros, e pensar muito mais na união, no amor, na compaixão e na contemplação que esse tempo traz para a gente, Bebeto. Então, a todos uma feliz Páscoa e a gente se vê no próximo programa, daqui mais um tempo, e esperem, tem novidades muito boas. Tchau, pessoal. Ele não pode falar, viu, gente? Ele tá Não, comendo, dá tá? tempo de dar tchau, só botar mais uma sardinha, tá muito bom, gente. Tchau, pessoal. Grande abraço, até mais. Programa Coma Bem, TV Unifra, não sai daí. Eu vou comer o bolo, gente, olha.